Câmara Municipal aprova ampliação da idade para o benefício da meia entrada. Estudantes de baixa renda, de até 29 anos, passam a ter o direito de pagar menos por ingressos de eventos esportivos e culturais. Vereadores suspendem sessão plenária para atender moradores de 2 ocupações da Zona Sul da capital. Comunidades pediram apoio dos parlamentares para evitar o cumprimento do mandado de reintegração de posse. No quadro Momento Cidadão, você vai conhecer mais sobre o trabalho da Temis Gênero e Justiça. ONG trabalha há mais de 20 anos em defesa dos direitos das mulheres em comunidades carentes da capital. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre o projeto de lei que amplia a faixa etária dos estudantes com direito ao benefício da meia entrada para eventos culturais e esportivos em Porto Alegre. O documento foi aprovado na sessão plenária da última quarta-feira. O texto tem como objetivo adequar a lei da capital à legislação vigente no estado. Nas galerias do plenário Otávio Rocha, estudantes vibravam com a aprovação do projeto. Presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre, Eric Pimentel, falou dos impactos positivos da proposta. É uma luta de muito tempo dos estudantes. O ano passado a gente conquistou a estadual, agora é a vez de Porto Alegre. A galera aqui há muito tempo está pedindo a minha entrada todos os dias para ter de verdade acesso à cultura. Hoje a gente sabe a dificuldade que tem pelos valores dos ingressos, jogos de futebol, teatro, cinema. Com o preço mais acessível pela metade do preço, a minha entrada, a juventude com certeza vai frequentar mais esses espaços e vai saber usufruir bem deles. Conforme o texto, fica assegurado o pagamento de meia entrada em atividades culturais e esportivas para estudantes regularmente matriculados, jovens com até 15 anos e jovens entre 16 e 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda. Para ter acesso ao benefício, eles precisam estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. De acordo com o autor da proposta, vereador Cássio Trogildo, o projeto visa adequar a legislação do município à lei estadual. Em 2014, na Assembleia Legislativa foi aprovado meia entrada para todos os estudantes em 100% dos ingressos, de segunda a segunda. A lei estadual já vigia em Porto Alegre, mas eram comuns as ações judiciais levando em conta a nossa lei municipal, que é de 2006 e que não tem esta previsão. Todos os parlamentares presentes na sessão votaram favoráveis à matéria. O texto precisa agora receber a sanção do prefeito José Fortunati. É um avanço, porque os jovens têm que ter garantia do direito de acesso à cultura, né? Num país que infelizmente ainda não valoriza a cultura pública como deve, que tem muito descaso, né, com as atividades artísticas e culturais, e tem muitos artistas promovendo cultura, mas ao mesmo tempo nós precisamos buscar garantia e incentivo para que a nossa juventude possa acessá-los. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei que promove alterações na Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social. O texto pretende ampliar o controle da pasta sobre o serviço de transporte público da capital. Segundo o autor da proposta, o objetivo é que a Secretaria Municipal de Acessibilidade possa fazer o cadastro de pessoas com qualquer tipo de deficiência. O vereador Paulo Brum explica que atualmente a Prefeitura realiza o encaminhamento para isenção do transporte público apenas para pessoas com deficiência física. Conforme o parlamentar, em muitos casos o cadastro é feito pelos sindicatos e algumas entidades têm sede fora da capital. E como nós temos, portanto, uma secretaria que foi criada para este fim, para atender as pessoas com deficiência, a nossa proposta é de que a Esmacis passe, a partir da sanção desse projeto, a atender todas as pessoas com deficiência, sendo elas as pessoas cegas, os surdos, os mentais e as pessoas com deficiência física. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em votação simbólica. Depois da aprovação dos 2 projetos de lei, os parlamentares suspenderam a sessão plenária para atender os moradores de 2 ocupações do bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. As comunidades pediram apoio dos vereadores para evitar o cumprimento de uma reintegração de posse marcada para o dia 5 de setembro. A reunião ocorreu no Salão Adel Carvalho, após acordo entre os líderes para suspender temporariamente a sessão plenária de quarta-feira. Os moradores informaram aos vereadores que no dia 5 de setembro deve ocorrer a reintegração de posse na ocupação Novo Horizonte.
Segundo um dos representantes da comunidade, existem 132 casas na área. Nós ficamos 1 ano numa área onde ninguém foi lá nos dar assistência. Simplesmente agora, há dias atrás, 2, 3 dias atrás, mandaram um mandato com o oficial de justiça pedindo a reintegração de posse de uma área onde o DEMAB, onde não está nem preenchida de casa. Eles pediram uma reintegração de uma posse onde não tem casa. E aí acabou atingindo nós na parte de cima e eles deram esse tempo para nós sair da casa, do terreno, sem ter para onde ir. No encontro, ficou acertada uma nova reunião para a próxima terça-feira na Comissão de Habitação do Legislativo. O presidente da CUTAB, vereador engenheiro Comaceto, afirmou que o problema atinge muitas outras famílias da capital. Nesse momento, são 25 mil famílias em Porto Alegre que estão com reintegração de posse. Nós precisamos que o município apresente com um programa, um projeto e diga e auxilie aqui o Legislativo e atenda as comunidades o que fazer com 25 mil famílias que não têm onde morar. Sobre a situação das comunidades na Restinga, o vice-líder do governo, vereador Reginaldo Pujol, prometeu uma posição do executivo no encontro da próxima semana. Se trata de um próprio público, o próprio do DEMAB. A primeira informação que eu tenho é que tem um projeto para ser desenvolvido na área. Eu vou buscar esclarecimento nesse sentido. E na terça-feira, conceito sobre a DENUB, eu trarei uma posição preliminar do governo diretamente ou solicitando que alguns dos integrantes da base do governo o façam em nosso nome. Esta semana foi marcada pelo encerramento dos trabalhos oficiais da comissão especial que estudou o projeto de lei que propõe a reativação da zona rural de Porto Alegre. O documento está na ordem do dia, pronto para votação no plenário, e os parlamentares devem apresentar emendas à proposta. O último encontro da comissão aconteceu no plenário Ana Terra e foi marcado pela apresentação do relatório produzido pelo vereador engenheiro Comaceto, do PT. No documento, o parlamentar aponta falhas na execução do plano diretor da cidade e sugere correções ao projeto encaminhado pelo executivo. Uma das sugestões do vereador é de que sejam retirados do gravame da zona rural os núcleos urbanos, as áreas de interesse institucional e de interesse social aprovados para a região. Também é indicada no texto a criação de uma faixa territorial, permitindo a manutenção das indústrias estabelecidas. O parlamentar ainda ressaltou a necessidade de que o executivo perdoe as dívidas de produtores rurais com impostos municipais e fiscalize ocupações irregulares do solo. Tivemos a felicidade de receber de todos os vereadores e de todas as entidades que têm uma avaliação positiva do trabalho. Estamos muito satisfeitos por isso. Com isso, agora precisamos que o governo se manifeste para que o projeto, ao ser votado, primeiro seja corrigido e segundo que tenha essas ações de gestão para garantir a permanência dos produtores e que tenha uma produção de alimentos saudável em Porto Alegre. O representante da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio admitiu que o documento precisa de alterações. Entendemos que tem que ser ajustado realmente a questão de alguns itens que foram ali identificados, principalmente das ocupações que existem e que já existiam, né, e que têm que ser regularizados e passíveis de regularização, reconhecer esses núcleos urbanos para possível regularização e fazer com que isso garanta o zoneamento da zona rural e nós consigamos ainda salvar o existente, né? Controlando sempre, né, para que novas ocupações não ocorram e a partir do momento com o retorno da zona rural nós temos uma política mais direta ao nosso produtor rural de incentivo à produção e desenvolvimento econômico da cidade. Os 90 dias de trabalho da comissão especial foram encerrados na última quinta-feira. Como o relatório do vereador engenheiro Comaceto não foi enviado aos colegas de comissão antes da apresentação, os parlamentares vão apreciar o documento em reunião interna. Para o vereador Cássio Trogildo, as alterações propostas ao projeto de lei devem ser inseridas como emendas no plenário. Foi um trabalho bastante longo, bastante aprofundado, ouvimos diversos órgãos do município, diversos órgãos do estado e eu creio que nós estamos trabalhando e chegando à conclusão de que num consenso do retorno da zona rural para o município de Porto Alegre, mas ainda precisando, e isso nós deveremos estabelecer através de emenda, dando um prazo para o executivo, para listar, elencar e fazer o levantamento daquelas áreas que têm adensamentos urbanos e que são irregulares lá dentro da zona rural e que terão que ser objeto de regularização. No quadro Momento Cidadão de hoje, você vai conhecer mais sobre a Themis Gênero e Justiça. A ONG foi fundada há mais de 20 anos
para trabalhar pelos direitos das mulheres que vivem em comunidades de baixa renda em Porto Alegre. A Temis foi criada em 1993 por 3 mulheres consideradas de classe média alta de Porto Alegre. Preocupadas com a violação dos direitos femininos e com a dificuldade de acesso de mulheres de baixa renda aos serviços básicos, elas se uniram para lutar pela igualdade social. Nós desenvolvemos projetos em comunidades e nisso que a gente chama de advocacy, que é justamente postular pelo direito das mulheres em várias instâncias. Então, nós dialogamos com o judiciário, com o executivo, tentando sempre pleitear mais direitos para as mulheres. Já no primeiro ano de atuação, as integrantes da Temis montaram o que é até hoje o principal projeto da assessoria, as Promotoras Legais Populares. As promotoras legais populares são lideranças comunitárias já previamente, assim, antes dos cursos de capacitação, que a Temis capacita em direitos, assim, em questão de como funcionam os serviços de atendimento às mulheres, quais são os direitos das mulheres, porque a gente fala assim que uma coisa é a gente fala assim, eu tenho direito, e é mesmo quem tem uma formação universitária, muitas vezes a gente não reconhece nossos direitos, ou quando a gente vai numa delegacia a gente se sente muito fragilizada. Então é empoderar essas mulheres para multiplicar os direitos, o que elas aprendem lá nas comunidades. A Temis já formou 14 turmas de promotoras legais populares ao longo dos 22 anos de atuação. Ao todo, são 350 mulheres de todas as microrregiões do orçamento participativo da cidade habilitadas a atuar nas comunidades. O objetivo desse trabalho é facilitar o acesso das mulheres às redes de atendimento com garantia integral dos direitos. Carmen é promotora popular formada pela 2ª turma da Temis, em 1994. Aos 56 anos, ela ainda atua voluntariamente na Restinga, uma das regiões com maior índice de violência doméstica da cidade. O que eu tenho para dizer é que é super importante, né? A partir do momento que a gente fez o curso, a gente se deu conta do quanto muitas vezes a gente teve os nossos direitos violados, que a defesa dos direitos não era só violência doméstica, mas também de que a gente tinha direitos primordiais. Nós éramos pioneiras naquele momento, nessa atuação, principalmente na violência doméstica, que era uma coisa que era muito velada, não se falava. Muito importante porque foi a primeira vez que as mulheres das comunidades tiveram voz. E a grande sacada que a Temis fez foi de construir isso em várias regiões e a gente se reunir, porque naquele momento nós começamos a formar um bloco compacto de mulheres de todas as regiões de Porto Alegre. A gente faz esse trabalho, esse é o trabalho das promotoras, de contar para essas pessoas, de mostrar para essas pessoas o que é legalmente constituído e o que deve ser cumprido, não só dentro daquele bairro, mas dentro da sociedade como um todo. Já Rosângela e Silvia fazem parte do grupo mais recente. Elas aguardam ansiosas pela formatura, no mês de setembro. Lei Maria da Penha, a parte da Constituição, a parte da psicóloga, né, saber que tipo de agressão, né, que nem todas são visíveis, né, que muitas são agressão psicológica. Então, para a gente aprender o tipo, né, antes, quando a gente entrava numa delegacia, a gente tinha mais receio. Agora a gente sabe que tem mais direitos. Foi abrindo um horizonte novo para nós, porque cada uma de nós está numa faixa etária, né? Então, na minha faixa etária foi um espetáculo, entendeu? E sempre nós segurávamos, inclusive, o instrutor junto mais tempo do que o devido, porque nós queremos aprender mais, né? Então, nós estamos em comissão já trabalhando para ter uma boa festa, né? Pegar o certificado e sair em campo, né? Depois da festa vem o trabalho. Neste ano, as integrantes da Temis querem dar um novo passo. O projeto de um aplicativo para smartphones destinado a mulheres com medida protetiva já está em produção e deve ser lançado em breve. A gente tem um projeto que é o PLP 2.0, que é em parceria com a ONG PLD São Paulo, que é um aplicativo de smartphone para mulher com medida protetiva, que ela consiga chamar mais rápido a segurança, que ela, com um dispositivo rápido no telefone, ela chame a Secretaria de Segurança numa central específica para enviar uma viatura e, posteriormente, as promotoras legais populares. Isso a gente já está em negociação com o Judiciário, está ok, ainda está com o Estado um pouco, mas acredito que sai ainda esse ano. Ainda falta muito,
para eles para a sociedade estar num nível bom, né? Mas o que eu acho é que agora as mulheres têm mais essa confiança. Independente, dentro do possível. Lógico que às vezes a gente tem alguns problemas, dá uma paradinha, preciso descansar, dá uma folga, mas a gente está sempre atuando, porque não para. É uma coisa que a comunidade se identifica muito com a gente. A Câmara Municipal promove até o dia 1º de setembro a exposição fotográfica Um Olhar Especial. Confira os detalhes. A mostra apresenta 11 fotos que retratam as atividades do projeto Capoeira Inclusiva. A iniciativa é organizada pela Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência e o grupo Capoeira Angola Raízes do Sul. O objetivo é promover inclusão social por meio do esporte. As imagens foram registradas pelo fotógrafo Bruno de Souza Machado. A exposição fica em cartaz até o dia 1º de setembro na Galeria Clébio Soria, no térreo da Câmara Municipal. O endereço é a Avenida Loureiro da Silva, 255. A entrada é franca. Outras informações pelo telefone 3220-4318. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!